Vamos lá. Então podemos ir lá. É, o livro é Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografado por Chico e psicografia de Emmanuel. Tempo de confiança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção de confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, sugere a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial, mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Essa página é linda. Eu tinha lido ela outro dia. Então, bem, que eu no meu estreito aqui entendimento, é tempo de confiança, né? Então, ele cita aqui um pedacinho da passagem, Emmanuel cita, né, para nós, um pedaço da passagem de Jesus, quando na tempestade, né, que os discípulos estavam no barco, e veio uma tempestade, eles ficaram apavorados, né, e pediram a Jesus, socorro, Senhor, ajuda, né, porque essa tempestade, o barco vai virar, enfim. Aí Jesus pergunta a eles, né, onde está a vossa fé? Porque eles ficaram desorientados, né, perturbados com o mar revolto, né? E, e aí Jesus faz essa interrogação para a gente, para a eternidade, né? Onde está a vossa fé? Para todos nós. Porque nos momentos, a gente às vezes pensa assim, só nos momentos difíceis. E que a gente às vezes, né? Ah, Senhor, me ajuda e tal. E E precisamos ter aqui, Emmanuel chama nossa atenção sobre a confiança, a manutenção da confiança, né, em momentos de revoltos, momentos difíceis da nossa vida, e também a fé, né? Precisamos confiar no Cristo e termos fé, né?
nos momentos, confiança que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos amparar, e precisamos sim pedir mesmo, através da prece, através do exemplo, a ajuda de Jesus, que ela sempre virá. Mas eu acho assim bem interessante, porque ele fala aqui também, né, da amizade, que às vezes a gente tem amizades, a gente acha que tem amigos, e nos momentos felizes do churrasco, dos momentos fartos da vida, dos momentos de alegria, de tá tudo bem, tudo ótimo, então você tem vários amigos, né? Mas quando às vezes as coisas que, não vão tão bem assim, e aí você olha para um lado, olha para o outro e vê que você está, entre aspas, sozinho. E ele diz aqui, para a gente aguardar, assim, aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos de Jesus. Então, vamos passar, sim, por momentos de falar de aflição, né? Ou alguns momentos de, até de tomar uma decisão, e que vamos realmente, vamos ficar sempre, como eu vou dizer, numa a gente procurar sempre se colocar, né? Tentar se colocar no lugar do outro e fazer a opção de sempre ir pelo caminho do Evangelho, né? O que Jesus nos ensina. Será que isso que está acontecendo é bom para mim? Seria bom para mim? Então, se é bom para mim, é bom para o outro. Ou então, em momentos mesmo de dificuldade, momentos de dores mais intensas na nossa vida, né? E muitas vezes a gente passa e, e é aí que a gente realmente tem que, como eu vou dizer, não é mostrar, mas ter essa fé firme de que nada é por acaso, né? E que Jesus com certeza vai nos amparar. E eu muito desse pedacinho que ele fala aqui, cadê? Ah, tá, porque aí tem essas dificuldades, tem essas aflições, né? E aí a gente vence aquele momento, né? A gente consegue vencer com a misericórdia de Jesus, de Deus. A gente consegue passar por aquela aflição, por aquele momento difícil. E aí, mais uma vez, né? Jesus, essa pergunta é para a eternidade. Onde está a vossa fé? Por quê? Aí ele fala aqui embaixo que é muito legal. E outros obstáculos sobrevirão, ou seja, virão outras dificuldades, sim, outros testes, outros momentos que nós precisaremos provar para nós mesmos, né? Para ninguém não. A fé, a confiança em Jesus, a confiança em Deus, na espiritualidade amiga, né? Nos benfeitores espirituais que trabalham na terra em nome do Cristo, porque virão sim. E aí ele diz, até que o discípulo aprenda, muito legal isso aqui, a dominar-se, as más tendências, né? Os impulsos, as más tendências, a se educar através do estudo, né? Do evangelho e da exemplificação disso, e a vencer também as suas más tendências, serenamente, com as lições recebidas. Então, todo esse momento aí de dor, de luta, de aflição, ou às vezes até no convívio mesmo, né? Com outras pessoas que estão no nosso lar e que às vezes a gente tenha dificuldade, ou no trabalho, na vida de relação, enfim. Virão, né? Sobrevirão, ou seja, a gente vai ter que passar por outros momentos assim. E aí a gente
vai ter que aprender a dominar a nós mesmos, a nos educar e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, essa página eu acho muito linda, como todas, né? Mas essa, ela chama muito a nossa atenção. Essas palavras aqui foram muito fortes mesmo, quando o Emmanuel fala isso aqui pra gente. Então, Zé, não tem mais nada para falar, não. Agora você Não, mas tá ótimo. Falou muito pode. bem. Obrigada. Mas é isso aí mesmo. Eu que É, agradeço. eu que agradeço. Obrigado aí pela ajuda. Mas é isso mesmo, né? Só queria relembrar aqui a vocês, né? Primeiro a etimologia, né? Ver um pouquinho de etimologia, a origem da palavra fé. Se a gente for no dicionário etimológico, de etimologia, ou seja, o dicionário etimológico, né, que dá origem da palavra fé, a palavra fé é derivada do latim. Sua origem é o termo fidelitas, ou fidelis, né? Por sua vez, este se originou de fidelis. A origem de fé vem de fidelitas e fidelitas vem de fidelis. Então a gente sempre está falando isso, vem de fidelis, que está relacionado a fiel e que derivou fides, que tem significado de fé, no sentido de crença ou confiança, né? Então, foi absorvido funcionalmente como crença, mas o conceito de confiança permaneceu. Né? Tanto é que a palavra fiel, o esposo, a esposa, o marido, enfim, eles são, um é fiel ao sentimento do outro, ou ele é fiel ao próprio sentimento que ele diz que emana, né, de si mesmo. Então, a palavra fiel, na verdade, a tradução mais literal para a gente é confiança, ok? Então, só para destacar isso, porque na página ele bota já no título, né? Tempo de confiança. Tempo de confiança. Poxa, mas então quer dizer então que aqui na Terra a gente vai ser testado em tudo? Então vai ter momentos mais críticos em que seremos testados, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança no projeto ser humano, a nossa confiança nas possibilidades que nos foram ofertadas para nos desenvolvermos em amor e sabedoria? Sim, claro é. Você precisa ter esse equilíbrio e esse bom senso. E a gente vai observando pela própria manifestação da vida. Não tem como estudarmos sobre o progresso sem estudar as civilizações. Não faz sentido. Hoje você vê, por exemplo, um piloto de avião. Ele está voando, fazendo um voo. Tem gente que não gosta desse tema, mas é importante falar sobre isso. O avião está voando. E aí, de repente, o avião pode ter uma pane. Pode ter uma pane. Uma pane numa turbina. Ele tem duas turbinas, ou três, dependendo da aeronave. Dá a pane numa turbina. Começa a pegar fogo. Ele tem que acionar o botão de chamas. Ele tem que fazer certas manobras. Ele precisa mudar o teto, né, de voo. Ele precisa baixar a altitude. Né? Geralmente, o avião voa a 10 quilômetros de altitude, que é onde gasta menos combustível. Tem menos resistência com ar. Aí ele precisa mudar o teto, procurar informar. Ele não pode ficar desesperado. Imagina, começa a dar um problema, ele é o primeiro a gritar. Ai, meu Deus do céu! O que será da gente? Ele não pode fazer, ele é o último a fazer isso. Ele não pode fazer isso. Vidas dependem dele. Ele pode até mirar cair na água. Ele sabe que vai se esborrachar primeiro. Mas ele vai guiar o avião para cair na água ou cair em outro local, achar uma região de mata que vai amortecer um pouco mais. Ele vai dar um jeito de procurar, sabendo que ele que está na frente, ele que está na proa, lá na ponta. Ele sabe que a chance de sobreviver é pequena, mas ele vai até o final cumprindo a missão dele. Então muitos podem argumentar assim. Geralmente adultos não argumentam, né? Deixa, vai assistindo a página, então não argumentam nada. Poxa, mas como é que eu posso ter confiança em alguma coisa que eu não domino? Porque, vamos ser sinceros, né? O piloto de avião, ele tem que ser treinado, 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 capacitado, 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 treinado, treinado, treinado. E mesmo assim ocorre falha humana. Mesmo assim ocorre problemas.
Então, qual é a lógica por trás disso tudo? É justamente o que a Luciene comentou quando ele fala com relação a dominar-se. Vamos ter que aprender a nos dominar, porque uma série de impropérios que fizemos no passado foi porque as nossas emoções tomaram a dianteira da razão e metemos pés pelas mãos. Não aprendemos a nos dominar. Peraí, esse sentimento vai me levar para um lugar errado. Não aprendemos a nos educar. Aqui, educação não é educação tradicional, como as pessoas assumiram no convívio de uma república. Hoje, o convívio de uma república, a educação está atrelada a uma série de obrigações do Estado. E o Estado se acha realmente como ponto focal que vai guiar o processo educativo de cada habitante de uma república. Não é disso que ele está falando aqui. É educação espiritual, é educação para a vida imortal. Então, quando ele está falando aqui educar-se, é educar de uma maneira um pouco mais sofisticada, para amar, educar para perdoar. Todos os recursos que a caridade, dos sentimentos da caridade nos promove, é um processo de educação. E também a gente não pode entender errado vencer. É vencer a si mesmo, vencer suas próprias limitações, seus próprios medos, anseios, né? Aflições que a pessoa cria por qualquer coisa. Tudo isso é treinamento, a pessoa está treinando. Porque, de certa forma, nós temos um problema. Quando estamos num certo grau de evolução, a gente acha que não pode errar em mais nada. Alguém inventou essa maluquice, né? Qual foi o desenho do século XX para a religiosidade? Eu estou falando de religiosidade material, tá? A tradicional que migrou e fluiu pelos teologistas da Terra, né? Os teólogos da Terra. Qual foi a ideia? Olha, que Deus te criou pleno. Essa é a ideia ventilada em todas as religiões. Deus te criou perfeito. Você que está escolhendo fazer o errado porque você gosta do pecado. Essa foi a ideia tradicional que foi constituída, criada, planejada e observada de como tratar o divino. E aí vem a doutrina espírita e fala justamente o contrário. Não há nenhum espírito criado, nem mesmo Jesus, que não tenha sido criado simples e ignorante. Todos, sem exceção, foram criados sem sentimentos e sem razão, ou seja, sem pensamentos nobres, sem nenhum tipo de pensamento até. E essa essência espiritual, ela está evoluindo, ela está progredindo. Então é óbvio que teríamos que aprender a nos dominar e a nos educar. Mas aonde tem o maior treinamento de educação e de domínio? É aquilo que você tem certeza que você não domina. É aquilo que você tem certeza que você não domina. Nossa, se acontecer isso, está arriscado eu fracassar. Nossa, se acontecer isso, está arriscado eu fazer uma bobagem. Você tem que perceber, você tem que se conhecer. Olhar para dentro de você, olhar seus abismos e tentar trabalhar esses recursos com as lições que vão ser planejadas da encarnação. Estamos recebendo lições. Lições, algumas delas, agravadas pela nossa vontade. Porque a gente quer passar por uma situação de um contraste maior, de um choque maior. Então, por vezes, a providência divina nos permite. Mas tem uma hora que não, porque ele sabe que é bobagem, não vai adiantar, não vai fluir. Né? Se você observar hoje na Terra, 17% de todos os nascimentos, 17 a 21%, são espíritos reencarnando com algum tipo de necessidade especial. Aí você pensa assim, mas se todo mundo está errado, se todo mundo vem se desenvolvendo simples e ignorante, e todos nós temos muito que aprender a nos dominarmos ainda, a nos educarmos, então por que está nascendo todo mundo bem? Era para ser o contrário. 20% reencarnando bem e 80% reencarnando bem mal. Mas é isso que acontece? Não. Então a gente tem que começar a entender. Isso não é a vontade de Deus. Deus não acredita na dor pela dor
para a pessoa passar por um sofrimento, para aquele sofrimento te educar. Não é isso que a página está falando, ok? Ele está falando de obstáculos. Obstáculos. Não necessariamente é uma dor, não necessariamente é um sofrimento, mas com certeza não vai ter nada a ver com o bem-estar. Pode ter certeza. Isso ele deixou a dica aqui para gente. Ninguém exercitará otimismo, né? Eu vou ser otimista. Pô, mas como é que você vai exercitar otimismo se tudo já te sorri? Você não tem problema financeiro, você não tem problema físico, você não tem nenhum problema, você está sempre bem-humorado, não sei o que. Por que você vai ficar otimista em relação a alguma coisa se todas as situações já coincidem para o teu bem-estar? A pessoa não vai se sentir desafiada a desenvolver o otimismo. Você desenvolve o otimismo quando as coisas vão mal. Nossa, não, mas agora vai melhorar. Agora eu cheguei no fim do poço. Mas às vezes o fundo é mais fundo ainda. Não, mas agora as coisas vão melhorar. Não, não é muito bem assim que funciona. Né? Se sempre ocorrer um bem-estar sem precedentes, vai ficar difícil. Então, por vezes, a maioria, eu digo esmagadora, todos nós, me incluindo, é claro, nós não percebemos que Deus nos educa através de constrangimentos. Por vezes somos constrangidos a lidar com situações e problemas em que a gente imagina, não, a solução para isso é fugir do problema, não lidar com esse problema, não ofertar o melhor do meu coração nesse problema e buscar meu bem-estar. Grande engano. Só está o problema parado na chuva, pegando chuva. É uma grande bobagem. A gente tem que despertar para essa situação. E ele dá outro exemplo. Como é que você vai demonstrar amizade por alguém onde só tem momentos felizes? Agora, quando alguém está passando por um problema grave e você vai lá e passa o problema junto com a pessoa, amparando a pessoa, a pessoa fala assim: esse é meu verdadeiro amigo, não me abandonou no momento difícil. Todos falam isso. Mas é claro, se é todo mundo feliz, como é que você vai ajudar a pessoa? As pessoas que mais possuem bem-estar, que mais possuem patrimônio, são as pessoas que possuem menos amizade. Por motivos óbvios, ele não precisa de nada. Ele nunca vai precisar pedir nada para ninguém. Por que ele vai buscar relação de amizade por necessidade? Ele não vai buscar por necessidade. E ainda tem um outro fator. Ele também não vai buscar por predisposição, porque de repente ele vai acreditar que demonstrar a necessidade social de estar perto de alguém, de estar se relacionando e ter uma interdependência, até mesmo de convivência, isso é uma fraqueza. Então a gente vem entendendo tudo errado. É esse o problema com relação à confiança. Confiança é um fenômeno que você constrói. É uma relação de convivência. Você chega para alguém e fala assim: pô, acabei de contratar a pessoa para essa empresa. Você confia na pessoa? Não sei, né? Vamos ver. Existiam uns ditados no passado, né? Você quer ter certeza que você confia em alguém? Faz o seguinte: compra um saco de sal, né, de 1 quilo, e vai consumindo sal. Quando acabar o quilo de sal, aí você olha para a pessoa e vê se esse tempo que passou, né, você passou a confiar mais na pessoa. Confiança é uma construção. É uma construção, é inevitável. Então, tem certas situações em que um vai perceber que não tem como confiar no outro. Faz parte da vida. Isso é só estou tentando expandir o pensamento da confiança para entender que é um movimento de relação. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você confia em Deus. Eu tenho uma página, eu já falei com vocês que eu gosto muito daquele livro Boa Nova, né? Às vezes até minhas filhas ficam brincando comigo, né? Mexendo comigo porque eu escuto às vezes sistematicamente ah, essas páginas, né? E tem a página que é linda, né? Que é sobre Tomé. Tomé estava preocupado, se vocês me permitem esticar um pouquinho aqui esse trecho. Tomé estava super preocupado
porque ele havia recebido um convite, né, de pessoas importantes, ilustres da cidade, da organização política, que queria conhecer o Cristo. E aí ele, né, com certeza, ele não narra ali, mas com certeza alguém perguntou para ele: como é que eu sei que você tem parte com Deus? Como é que eu sei que você tem ligação com Deus? É interessante isso. É uma pergunta extremamente importante que a gente tem que sempre se fazer. Como é que você sabe que você tem uma relação com Deus? Mas todo mundo que está estudando doutrina espírita sabe que não existe fora de Deus, certo? Mas ele está falando com relação ao sentimento de pertencimento. É esse sentimento de confiança. Isso é uma construção. Você não surge assim do nada. E Tomé estava começando a construir esse sentimento. E é até uma narrativa, é um dos maiores erros da Bíblia, né? Chamados erros capitais, né? Por que é um erro capital? Porque aquilo que foi atribuído, que Tomé foi procurar, ver as marcas da ferida do Cristo, porque ele não acreditava que ele estava ali fisicamente, não tem sentido, né? É uma coisa meio que sem sentido algum. Você está vendo Jesus ali, todos estão reconhecendo Jesus, você não está vendo sozinho, você precisaria botar a mão. Aí criou a ideia de São Tomé, lembra? Todo mundo fala sobre isso, tem que ver para crer, a pessoa que só acredita tocando. Ficou até como um trocadilho histórico. Só que isso é um erro gravíssimo, porque não foi isso que aconteceu. E nessa página do livro Boa Nova esclarece esse princípio. Então Tomé, na verdade, ele estava curioso para entender como que ele poderia sentir que ele possui o sinal. Como é que eu sei qual é o sinal de que eu sou de Deus, que eu estou me esforçando para estar em comunhão com Deus, que eu estou construindo essa confiança em Deus? Como é que eu posso testificar, né, dar testemunho dessa, dessa, dessa condição, né? Eis que Jesus recebe, ele esbaforido, querendo que Jesus, mesmo à noite, tarde, depois de um dia inteiro de predileções e de conversas com tantas pessoas, de atender tantas pessoas, saísse do descanso físico dele e fosse até a essa casa onde tinham pessoas importantes. E Jesus responde: não há necessidade deles me verem. Não há necessidade deles me verem. Não, mas Senhor, faça um sinal para eles verem que nós somos de Deus, que você é de Deus. Eles não precisam ver a mim. E a página é extremamente intrigante, a forma como Jesus responde a Tomé. E Tomé fica sem graça, porque a pergunta de Tomé era genuína. Como que eu posso ter certeza que eu estou no caminho certo, que eu estou construindo esses sentimentos? E que, é claro, eu quero que esses sentimentos se desenvolvam a todos que estão à minha volta. A pergunta dele era genuína. Mas Jesus deixou claro, se eles não conseguem perceber e notar a presença divina em todas as organizações naturais da vida, toda a natureza já construída e funcionando, independente dos homens, eles não conseguem observar a presença de Deus, não vai ser através de um simples sinal. E aí Tomé ia falar o quê? Mas Tomé persiste, continua insistindo, mas Senhor, eu queria muito que tem certeza, seria importante para divulgar, para eles conhecerem. E ele insiste, não há necessidade deles observarem a Deus senão através de si mesmos. Aí quando ele fala isso é chocante. Você vai perceber Deus através do seu mundo interior, o seu templo interior. Dentro de você existe a centelha divina, porque você é uma centelha divina que está em desenvolvimento. Você tem capacidade de realizar muitas coisas. Dentro das coisas que você já tem capacidade de realizar, pode apostar, 90% desse potencial você acaba não usando por falta de boa vontade. Ou seja, por falta de força de vontade. Então ele vinha falando isso, vem explicando. Tomé ainda não aceitou, não entendeu. E depois, no final, Tomé pergunta: Senhor, você pode um dia me mostrar qual é o verdadeiro sinal que é possível perceber que alguém é realmente de Deus?
A pergunta é genuína. E Jesus pega e fala: fique tranquilo, eu vou te mostrar o sinal. E a coincidência foi essa, né? É que quando Jesus aparece numa sala fechada onde só estavam eles, ele se materializa lá fisicamente. Eis aqui, Tomé, observe o sinal. Ele não falou observe as minhas chagas. Foi um erro de percepção dos evangelistas, né? Daqueles que narraram a biografia de Jesus. Então, narraram com essa lembrança, só que eles não participaram, não estavam presentes dessa conversa entre Tomé e o Cristo. Mas assim que o Cristo apareceu, ele mostra a mão e fala: vou te mostrar o sinal de quem realmente está com a ação divina uns para com os outros. Ele se sacrifica pelo outro, ele se preocupa com o outro. Se o outro está chorando, está triste, está passando por dificuldade, ele não fica dizendo o que tem que fazer, deixar de fazer. Ele chora junto, ele sofre junto, ele ampara, ele socorre. Ele fala: você não está sozinho, estamos juntos, vai dar tudo certo. A pessoa não foge. Então, esses tempos que temos que demonstrar essa confiança, de testar essa confiança, nós mesmos desejamos testar. Eu sei que vai parecer loucura falar isso. É claro que você quer testar. Então você está andando de bicicleta, você aprende a andar uma bicicleta de, sei lá, 16 quilômetros por hora. Você não vai querer andar 60? Eu vou. Você não vai querer, de repente, tentar andar a 75? Aí, de repente, perde o controle e cai. Aí você fala: acima de 75 eu não consigo. Ainda. E você começa a tentar superar isso. Essa essência, onde todos nós buscamos nos superar em exercícios físicos, esse princípio é um princípio da lei de progresso. É o princípio da lei de se autodesafiar para tentar se superar. Que, por enquanto, a gente só consegue observar através de resultados imediatos ou de curto, médio prazo, vai? Os de longuíssimo prazo, a gente não gosta muito de investir tempo nisso, ou de preocupação, nem digo nem preocupação, mas de foco, de estar focado em certos aspectos, porque às vezes só vai levar resultado daqui a 5.000 anos, só daqui a 3.000 anos, e a gente fica meio desanimada. Então a gente tem que prestar atenção. As situações aqui na Terra sempre se desenharão de uma maneira muito ostensiva, ou seja, muito intenso o processo. Então, por exemplo, para o espírita sempre vai ter um desafio maior. Sempre vai ter um desafio maior. Se ele estudou bastante, e era assim que o Cristo se manifestava com relação a todos aqueles que estavam ao seu lado. Jesus tinha certeza, e vivia essa certeza absoluta, de que ele era um espírito mortal. Ele não tinha dualidade dentro dele. Quando alguém perguntava: você sabe sobre as leis do reino? Você sabe sobre isso, sobre aquilo? Ele: eu só sei a vontade do meu Pai. Quando ele fala isso, só sei a vontade do meu Pai, é essa coincidência genuína de sentimentos e de razão totalmente orientada para a vontade de Deus. Então, quando ele parava para orar, parava para meditar, ele realmente estava buscando um contato ainda mais íntimo, divino, que ele já tem esse estreito laço. E ele precisa estar sempre reformando esse laço. Agora, se ele, que é o Cristo, quis dar o exemplo, deixou bem claro o exemplo, que há necessidade de estar sempre reformando esse laço, reestruturando esse laço, quem dirá cada um de nós? Então, o primeiro passo é a prece. Ah, mas a prece, eu falo, ele não me diz nada, ele não me escuta, parece que ele não me escuta. Mas eu sei, mas a prece, ela tende a você... Tem duas situações, né? Prece e oração. Já conversa, não sei se falamos isso aqui, mas já apresentamos isso lá várias vezes na reunião da evangelização. Existe uma diferença muito forte entre oração e prece. Oração é o momento oros. Você vai botar para fora, você vai falar. Você vai resmungar. Você fala: mas Deus, mas Jesus, olha que dificuldade, como é que eu vou superar isso? E meio que em pensamento a gente faz isso. Quando nós estamos em pensamento reclamando, para não falar, né, não verbalizar na frente de ninguém, mas estamos reclamando, que coisa chata, que isso, que aquilo. É um momento oros que que a sua consciência está exercendo. Você está realmente falando isso
E está sendo observado, está sendo escutado. Porque a maioria fica imaginando o seguinte, que prece e oração só ocorre quando você se concentra e fala que é uma prece, e fala que é uma oração. Mas isso é uma bobagem. Nós vamos observar pessoas que são totalmente focadas, estão lá se doando com muito carinho, com muito amor, fazendo uma comida. A pessoa pode estar em prece. Ela está perfeitamente equilibrada ali naquele momento, em prece, não é momento oros. No momento oros, você está reclamando, você está falando, Senhor, eu estou com dificuldade disso, eu estou com dificuldade daquele outro, poxa, eu tenho uma limitação profunda disso. Mas quando você está botando isso tudo para fora, você mesmo está escutando que você naturalmente não fala, você está se auto-observando. Porque, na verdade, você não é o sentimento e você não é esse momento que você está vivendo. Você é uma coletânea de várias outras personalidades, de várias outras experiências reencarnatórias. Então, no momento que você está no momento oros, falando, reclamando, não digo bradando, mas pelo menos colocando as suas mágoas para fora, descrevendo as suas mágoas, os seus sentimentos, as suas frustrações, é você reconhecendo a si mesmo. E é o que Deus aguarda de cada um de nós. E é claro que logo depois chega o momento prece, onde você vai pedir forças para passar pelo problema, onde você vai pedir recursos salutares para vencer os obstáculos, porque os obstáculos eles existirão. Não importa, não tem como fugir desse treinamento. Não existe como fugir da lei de progresso. Então, essa relação de confiança meu Deus, Deus já patrocina tudo. Patrocina um corpo físico, patrocina fluidos, patrocina recursos maravilhosos que funcionam num grau de organização impressionante. O grau de organização do planeta, você vê tudo fluindo com uma naturalidade, é impressionante. É impressionante o grau de harmonia da dimensão de um planeta. Choca a gente perceber o grau de perfeição. E quem são os grandes estudiosos que estão buscando conhecer cada vez mais, conhecer as leis naturais, que estão estudando a física, a química, a biologia, tomam um susto maior ainda. Parece que são galáxias dentro de galáxias de organizações perfeitas. E adivinha, é exatamente isso. Um grau de perfeição impressionante, que só não reconhece que tem um grau divino ali que não quer. Então a gente vai, se sente pequeno, se fica acuado. Só que toda essa manifestação é para que estejamos engajados nessa manifestação divina. Temos que aprender a dar nossa contribuição nessa manifestação divina. Então, aquele carinho que você sente pelos animais, aquele carinho que você sente por aquela flor, por aquela rosa que você cultiva, que você cuida, que você poda, que você tira a praga, que você limpa o terreno, tira outras ervas daninhas que podem danificar o desenvolvimento daquela flor, você faz todo aquele cuidado. Você não percebe que você está fazendo isso para Deus. Você não percebe, mas você está fazendo. Então, toda a conjuntura de lei de progresso que Deus estabelece na Terra e em qualquer outro lugar da galáxia, ou de qualquer galáxia, são leis naturais. A lei de progresso é uma lei natural, que ainda não compreendemos em absoluta. Mas existem recursos ali estruturados para nos desenvolver. Então, as situações do dia a dia, nossa, isso aqui me tirou do sério. Nossa, isso aqui porque olha só o que ele fala aqui, ó. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo. É engraçado, ele não fala assim, ó, a tempestade deixou todo mundo doido. A tempestade, todo mundo ficou desesperado. Não, ele chama de perturbação no ânimo. Ele está falando de ânimo. Ele não disse que a tempestade derrubou todo mundo com medo. É porque também tem uma parte aqui da história que poucas pessoas contam. Esse momento foi bem diferente, tá? Quando Jesus solicitou para eles entrarem na embarcação e entrar novamente para o lago, né? Tiberíades. Esse lago ele é uma depressão, tem uma depressão um pouco abaixo do nível, né? Do mar.
é uma depressão bem grande, né? Como se fosse um vale. E esse vale é como tempestade de verão. No verão, você sabe que às vezes dá umas chuvas esquisitas, né? Então, lugar que tem muita água, tem muita evaporação. Então, os pescadores que tinham bastante experiência ali, e eles sabiam que Jesus era um carpinteiro, eles sabiam que a tardinha era um risco absurdo você navegar naquelas águas. Ninguém sai à tardinha para pescar. Até hoje. Sai de manhã cedo. Você não sai à tardinha para pescar. Então, o que ele quis dizer? O que Jesus estava construindo para eles? Ele estava construindo uma situação de que nós teríamos que conviver com uma situação que parece obscura e perdida. Até hoje, se o Cristo aparecesse na nossa frente e falasse assim, vamos entrar na embarcação ali, ou então vamos entrar nesse avião, e o avião do nada começa a cair, em alta velocidade, embicado para baixo. A maioria entra em desespero, começa a gritar, meu Deus, socorro! Porque foi exatamente isso que o Cristo fez. Quem criou a situação de perigo, obscuro, e uma situação que eles iam se sentir perdido, foi o próprio Cristo. Ok? Foi Jesus de Nazaré que pediu para retornar com barco naquela região. Mas se você vai lá hoje e observa a região, naquela época do ano que certamente ocorreu, e ocorre até hoje, é uma depressão. Então evapora a água, fica nuvens ali focadas, como se fosse Baía de Guanabara. Dá uma tempestade, uma nuvem formando. Né? Vocês viram um tempo atrás aí como é que formava nuvem, e não está formando agora nessa época, né? Na Baía de Guanabara, umas nuvens esquisitas carregadas, aí se choca lá com aquela parte de montanhas, e naquela região também é assim, né? A nuvem não passa para lá e fica tudo naquele local. Então são tempestades absurdas. Então o Cristo é que solicitou para eles entrarem naquela situação obscura e perdida. E aí vem uma observação um pouco mais abrangente. Boa parte das situações obscuras e perdidas que nos achamos, a gente não tem como saber e como distinguir quais foram que o Cristo solicitou de cada um de nós. A gente não sabe o que é pedido, o que foi realmente solicitado pelo Cristo. Olha, está vendo essa situação familiar, essa crise de relacionamento, esse problema? Olha, eu preciso que você cuide dessa pessoa, mesmo em crise, mesmo uma pessoa difícil. Você sente uma situação obscura, você se sente perdido, você acha que não tem como ter solução. Então, nada aqui, não estou tratando aqui explicitamente sobre risco de morte iminente, de desencarne iminente, não estou falando disso. Existem outras situações que nos sentimos em situações obscuras e perdidos. E como é que você sabe que não foi o próprio Cristo que solicitou isso da gente? Primeiro, porque ele começa a confiar em cada um de nós. Essa pessoa vai, né? Tá uma pessoa estudiosa, tá estudando lá e tal, tá se empenhando, faz prece para mim, me agradece, um monte de coisa, fala que, poxa, como é bom, obrigado pelas dificuldades da vida. Então tá bom, então a pessoa tá capacitada para uma dificuldade maior. Aí o que Jesus faz? Envia uma dificuldade maior. Mas não para maltratar, não para nos testar simplesmente. Esse que é uma grande bobagem que por vezes as pessoas falam. Não é um simples teste, é a maneira pelo qual, sem isso, seria impossível aferir em termos de assinalar valores. A gente não vai conseguir assinalar esse valor em nós mesmos. De exercermos o carinho, o amor, a atenção, o zelo, a compreensão, a benevolência, né? Ser bondoso no momento que todo mundo acreditava que não tinha como você ser bondoso. E aí você enxerga um espaço para ser bondoso. E você fica feliz porque conseguiu assinalar, ou seja, se conseguiu manter acesa a chama da benevolência, da bondade, mesmo numa situação completamente contrária da lógica de bondade. Você conseguiu enxergar bondade, como se portar com bondade numa situação que você acharia impraticável. Ou mesma coisa com relação à compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias, e ainda mais com relação ao perdão das ofensas, que são as ferramentas do amor.
Que esses três sentimentos profundos é que dão a ideia de caridade, sustentam a ideia como Jesus apresentou de caridade. Né? Você dá alguma coisa material, não é caridade, é beneficência, né? Você está beneficiando alguém. Você pode dar sem sentimento nenhum ou com sentimento de caridade. Mas o sentimento em si de caridade, você trabalha ele em todas as situações da vida, minuto a minuto, ininterruptamente. Então, quando você vai lavar uma louça, vai lavar uma roupa, vai limpar um chão, vai trabalhar, vai pegar ônibus, vai pegar carro, vai fazer o que for, furou o pneu, que não sei o que do motor explodiu, não sei o que deu problema. Meu Deus, olha que situação diversa que eu estou vivendo. Eu não queria estar passando por isso. Não, claro, você só quer o bem-estar o tempo todo. Nós somos assim, a gente tem que se enxergar assim. Qualquer situação mais difícil, a gente não quer viver essa situação. Só que como é que você vai assinalar? Você vai poder marcar assim, ó, esse valor eu já tenho. Como é que você vai falar o seguinte? Não, eu consegui constituir a paciência com fulano, com Beltrano, nessa situação adversa. Como é que você vai confirmar que você mesmo já alcançou aquele valor se você não testar essa condição? Não colocar seu coração à prova. Não para sentir dor, não para ficar sofrendo, mas como exercer um bem numa situação adversa. Como ser compreensivo numa situação adversa. Como perdoar numa situação adversa. Você não tem que perdoar o que não é ofensivo. Não, eu não me ofendo com nada. Já viu pessoas falando assim, eu não me ofendo com nada. Pode falar com bem entender comigo. Isso é vaidade pura. É óbvio que você se ofende com alguma coisa. Falar que não se ofende com nada é mentira danada. Me dá 3 minutos de conversa que eu vou fazer o possível para ofender essa pessoa. Vou dar um de aquele que transforma situações em situações impossíveis para a pessoa se perceber. A gente não se percebe. É uma loucura. A pessoa cria um desenho que não existe. É óbvio que você vai se ofender. A questão não é se ofender. A questão é como é que você transforma esse sentimento para continuar exercendo um sentimento de bondade. E a maioria vem invertendo esses valores na vida moderna. Achamos que podemos maltratar com boas intenções, podemos promover situações adversas de contrariedade com as verdades do Cristo e conviver, ao mesmo tempo, com o pensamento do Cristo. Fica esquisito, não tem como. Você está desconstruindo os valores do seu campo dos sentimentos. Então, Jesus deixou claro qual era o objetivo dele aqui na Terra. Instaurar o reino de Deus nos corações dos homens. Instaurar o reino de Deus. E esse reino é o reino de bondade, de amor, né, de tolerância. Então fica realmente muito difícil para todos nós, muito difícil para cada um de nós percebermos o seguinte, confiança é um pouco mais do que a gente chama de confiança no dia a dia. Porque o que está sendo tratado aqui são os sentimentos. E existe um problema gravíssimo com a palavra confiança. Da mesma maneira que nós sabemos que nós temos obrigações para com o próximo, obrigações para conosco mesmos e obrigações para com Deus, nós vamos ter que aprender a gerar harmonia em relação a esses 3 grandes centros de necessidades. Sendo que o primeiro centro é o que refere-se a nós mesmos. Você confia em você mesmo? Ah, não. Tem gente que adora falar o seguinte, não confio em mim em nada. Eu não sou bondoso em nada. Eu sou uma peste danada. Eu não presto, eu sou horrível. Tá, mas isso é ótimo ficar falando que aí você não precisa tentar nada, né? Alguém fala assim, você consegue pular esse muro de 30 centímetros do chão? É a altura de um tijolo. Não, quem sou eu para pular muro? Porque você não quer pular, né? Quem sou eu para pular muro? Não consigo pular muro. Muro, que é isso? Não, mas o muro só tem 2 fileiras de tijolo. O tijolo é de 25, tem 50 centímetros. Você dá uma passada, você não precisa nem pular. Como é que você não consegue? Não, mas isso não é comigo, que não sei o que, uma dificuldade danada. Então, hoje em dia, o que as pessoas entenderam de religiosidade? Porque você está estudando e lendo sobre esse assunto. Você está se informando. Não é isso. Confiança, você tem que treinar.
Você está subindo, por isso que eu gosto muito de alpinismo, né, de escalada. Você está subindo uma montanha com alguém. A pessoa escorrega. Você vai esticar o braço e vai segurar o peso da pessoa? Primeiro, você confia em você mesmo, que você vai aguentar a carga? Você vai segurar a pessoa? Segundo, a pessoa vai confiar em você que você vai segurar ela? Tudo é assim na vida. É impressionante. Todas as pessoas com quem a gente convive, seja no trabalho, qualquer lugar, existe um elo de confiança. Você não entra no ônibus se você não confiar no motorista. Você confia de certa forma no motorista, senão você é a pé, pô. Nossa, a pessoa é perigosa, não vou entrar no ônibus. Você vai a pé. Não vou pegar esse Uber, eu não vou pegar esse carro, não sei o quê, o táxi, não sei o quê. Você não confia em ninguém. Então, tem pessoas que, quando entram em crises, uma certa perturbação psicológica, ela passa a não confiar em ninguém. Por quê? Medo que essa confiança seja rompida. Então, tempos de confiança são todos os momentos da vida. Só que tem uns que vão ser mais graves, vão ser mais pesados, que vai demandar mais de cada um de nós, né? Mas vamos lá, gente. Já avançamos bastante com o tempo e agora é tempo de prece. Desculpa aí que eu avancei demais. Vamos nos concentrar então. Faltam 3 minutos, dá para a gente fazer a prece e abrir a próxima sala. Eu mando o link para vocês. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo, as tuas vibrações de amor e carinho por todos nós, nos convidando a seguirmos os seus exemplos de amor, de renúncia, de carinho, de relação mais íntima possível com o Pai, compreendendo como o Pai gostaria que estivéssemos agindo e reagindo uns com os outros. Obrigado, Mestre, pelos seus exemplos de amor e carinho em todas as situações, em todos os lugares do globo terrestre, com grandes nomes que são enviados para exemplificar o carinho, a atenção, o zelo. Obrigado, Mestre, por todos esses recursos para realmente nos integrarmos com o reino de Deus em nosso mundo íntimo. E assim damos por iniciada a reunião do livro do Evangelho, do livro dos médios da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, gente, eu vou abrir a próxima sala e eu vou só de novo fazer aquela pontuação aqui do capítulo, do item. Como não está com o livro, não dá para pular várias páginas ao mesmo tempo. Então, a gente está fechando aqui o capítulo 8, tá? Do laboratório do mundo invisível. Então, Kardec estava muito curioso para saber como que o espírito manipula fluido, como que usa fluido para isso, fluido para aquilo, como é que funciona essa lógica. Ele, como um grande cientista, um grande curioso, queria entender como que isso se organizava. Então, já estamos no item, mais aqui embaixo, né? 131, ok? Então, Livro dos Médios é um livro em sequência. Os itens são sequências contínuas, né? Então não se preocupe por capítulo, não é o item 131 do capítulo 7, não é isso. É o 131 contínuo, 131 ou 132, independente dos capítulos, né? Tá ok? Então vamos dar seguimento. Para poder facilitar aqui a compreensão, a gente volta um pouquinho no 129, ok? Eu peço só desculpa a vocês, parece que vai ficar repetitivo, mas só para a gente pegar o fio da meada, né? A teoria acima se pode resumir desta maneira: o espírito atua sobre a matéria. Ponto. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, que é o chamado fluido universal, né, que reveste o espírito. Eu vi um espírito. Você nunca viu um espírito, você só vê o perispírito. Então, a constituição física de um perispírito é fluido universal. Então, é desse fluido universal, dessa constituição perispiritual, que ele tira os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Então, aqui ele não está fazendo predileção
ou realmente uma percepção de como que ele consegue imaginar fisicamente detalhes, é muito mais ligado à vontade, né? Esse bel prazer no sentido de vontade, como a gente já observou em diversos outros aspectos, né? Em diversos outros momentos, e também permissões para que algo se desenvolva, né? Você pode pegar o sal e dissolver na água. É facinho fazer isso. Tirar depois o sal que está dissolvido na água já não é tão facinho, né? Você tem que ferver a água, ou seja, evaporar todas as moléculas de água. Ou seja, o que que significa evaporar? Dar um grau de agitação, né? O que que significa aquecer? Que a gente sente como temperatura. Isso é uma invenção humana, né? Tecnicamente não existe temperatura. Isso é uma escala fictícia inventada pelo ser humano devido às limitações do corpo físico. Mas, se a gente pode observar o que está a 30 graus, o que está a 80, é que a 80 graus as moléculas da água estão super agitadas. E a 30 graus a agitação é bem menor. A agitação chega a ser a tal ponto, que elas começam a se desconectar uma das outras. Aí forma o que a gente chama de vapor, né? Isso a ciência já percebeu. E descreve isso com muita naturalidade, né? O estado de agitação das moléculas que constitui a matéria. Então, de certa maneira, nessa semimatéria, existe um grau de agitação molecular, existe um grau de orientação e de constituição similar ao da Terra. Só não é exatamente a mesma unidade material, né? O mesmo princípio. Mas as relações que você possa fazer com a matéria são um pouco parecidas. Quando você manipula fluidos, quando você pega um fluido hidráulico e você bombeia esse fluido hidráulico para encher um pistão e ele faz uma força, você está usando um fluido para fazer uma força. Né? Você levanta um carro com o cilindro hidráulico sem fazer força nenhuma. Quem já levantou carro com cilindrinho hidráulico pequeno, você sabe que faz força quase nenhuma. Se o cilindro for um bom cilindro hidráulico, você está bombeando volume de óleo para um certo recipiente por uma relação diária entre a área bombeada e a área expandida, você tem um aumento de força. E você levanta um carro de 1 tonelada, como se não fosse nada. Então, assim também são esses fluidos com os quais os espíritos podem manipular a matéria, sendo que as interfaces são diferentes. A única diferença é essa. Até o fluido elétrico nós manipulamos, né? Você pode ter um eletroímã, né? Você passa uma corrente elétrica sobre um objeto metálico, ele se transforma num ímã, né? Os chamados metais, as ligas metálicas chamadas paramagnéticos. Você passa um fluido elétrico através dele, né? Flui uma corrente elétrica, se alinha à estrutura interna e ele se transforma num super ímã. Tira a energia elétrica, desliga esse ímã. Você pode atrair metais a partir de um controle de corrente? Então, vamos observando que fluir um fluido sobre um objeto metálico, ele gera propriedades especiais. Então, também fora do corpo físico, sabemos que a manipulação desses fluidos, a mistura desses fluidos entre a constituição perispiritual do espírito desencarnado, mais o fluido perispiritual do médium, ao se misturar, ele pode gerar e criar substâncias ou propriedades especiais para esse fluido, né? Como a gente pega, por exemplo, uma água, né? Se você misturar com sal, você transforma em água salgada. Mas se você pegar um líquido, por exemplo, misturar alguns líquidos, você pode constituir uma outra substância com outros princípios, né? Agora, tirando um pouco a água de lado, existe uma série de outras misturas químicas que você pode fazer para gerar até recursos sofisticados, né? Você pode gerar um ácido, você pode gerar um fluido básico, um ácido. Então, tem uma série de recursos hoje na Terra, de química, que você mistura fluidos que você descobre que você gera propriedades diferentes. Você mistura um fluido com outro fluido e até muda de cor o fluido, muda o cheiro do fluido.
Então, você não conseguiu fazer uma alteração de propriedade dessa matéria misturando constituintes? Então, é isso que ele está falando. Todo o princípio de mediunidade é isso. Ok? Todo o princípio de mediunidade envolve esse grande laboratório. Por isso que ele quis chamar de laboratório do mundo invisível. Ok? Então, objetos que têm a aparência dos diversos corpos existentes na Terra, que é aquele caso em que tem um rapaz, em que ele sai do corpo físico, ainda que encarnado, e ele é observado em outro lugar, e ele não só o vestuário era 100% igual, que ele costumava usar, como ele estava com uma caixinha de rapé. E foi isso que chamou muita atenção de Kardec. Como é que ele está com uma caixinha? Como é que ele conseguiu? Onde ele conseguiu essa caixinha? Inicialmente, o que Kardec imaginou? Que ele havia pego essa caixinha em algum lugar e transportado essa caixinha até aquele lugar ali que ele estava. E, na verdade, o Espírito de São Luís explica o contrário. Não, foi ele que desenhou, projetou e manifestou a caixinha. Mas ela não vai ter a função de rapé, né? Não vai ter a função de causar espirro. Ele está só numa constituição física aparente. Então, prosseguindo para o 131, já fizemos esse preâmbulo. Esta teoria, e Kardec é muito sensato, muito centrado, ele nunca falou essa verdade absoluta. Não, ele lava as mãos no seguinte sentido: eu não estou defendendo a verdade, eu estou trazendo uma informação que me foi repassada por um espírito que se diz ser São Luís. Ele nunca ficou assim, ó, isso aqui é verdade, hein, gente? Vocês têm que aceitar porque eu sou o que estou falando. Não, não existia isso. Ele é um cientista, ele sabe que é uma teoria. E sendo uma teoria, você tem que trabalhar essa teoria para dar base para ela. E por vezes você requer tempo. Tempo e outras contribuições, como Kardec sempre delineou e explicou. Mas a sequência coincide como sendo uma teoria verdadeira, ainda mais depois das publicações dos livros A Vida no Mundo Maior, que as pessoas vulgarmente chamam de A Coleção de André Luiz. Então, no item 131, vem descrevendo assim: esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. Como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Então, vocês estão se perguntando, da onde Kardec inventou essa palavra de fluido magnético? Da onde ele surgiu com esses termos? Não é criação dele, né? Temos que entender que a grande revolução que deu base para o surgimento do Espiritismo na Terra não procedeu de Kardec. Kardec foi a culminância. Na verdade, isso começou em 1804. 1804 para 1808, em Sorbonne, na França, as pessoas estudavam as ciências da alma. Eles estavam preocupados em compreender as ciências da alma. Eles tinham certeza que eles não eram corpo físico. Então, toda a base de psicologia, de estudos psicológicos voltados com a ligação evidente do espírito, já era estudado em universidade. E, inclusive, diversos fenômenos eram compreendidos, estudados e perseguidos para se compreender cada vez mais. Então, até mesmo esse fluido magnético, alguns desses termos, Kardec estudou nessas universidades. Eram termos para ele naturais. Isso foi sendo desconstruído. Hoje, a psicologia é o estudo de uma manifestação de um ser psicossocial. Agora que começa a ter um pouquinho de tentar buscar um pouquinho essa parte da espiritualidade, da essência da vida. Mas isso não foi assim que surgiu em 1808, lá em Sorbonne, na França, né? Então, algum desses termos é comum para Kardec, tá?
Ele cita porque todos daquele período estudavam isso. Eles tinham realmente uma percepção clara sobre esses chamados fluidos magnéticos, que todo mundo estudava, todo mundo tinha curiosidade para entender o que significava. Ok? Atualmente, para a gente aqui fica estranho. Então, o que ele está falando aqui? É um espírito que está, ou seja, um espírito atuante, ou seja, ele vai magnetizar uma água, ele vai alterar propriedades da água através do pensamento. Mas é claro que ele sabia que estava sendo assistido por outro espírito. Que ele deixa aqui claro, quase sempre assistido por outro espírito. Mas ele também já presenciou situações onde um médium, por um fenômeno anímico, ou seja, da própria alma, manipulando fluidos que ele possui uma certa liberdade de controle, magnetizava uma água. Né? O princípio, por exemplo, de deixar a garrafinha de água na sala do passe é exatamente esse que está aqui. Exatamente isso que está aqui. E nós estudamos um pouco mais acima. Quando Kardec faz essa pergunta a São Luís, não sei se vocês se recordam, Kardec pergunta assim a São Luís, ué, então quer dizer que um espírito desencarnado, ele pode manipular a molécula da água e fazer com que ela tenha propriedades de um remédio? E São Luís responde, claro, né? É óbvio. Ele conhece a fórmula molecular do remédio, ele sabe como alterar e combinar certas propriedades da molécula da água, a essência da molécula, a essência formadora da molécula, que não alcançamos esse aspecto ainda, né? Tanto é que você fica estudando, nossa, da onde veio a água, da onde veio a água? Aí os cientistas falam que foram cometas, que foram isso, que foram aquilo. Ué, mas a ciência evoluiu tanto, não consegue fabricar água, não? Você não consegue pegar o oxigênio gasoso, o hidrogênio gasoso, que é a nossa atmosfera, né? 18% de oxigênio, 70 e poucos por cento de nitrogênio. Você não consegue manipular, não? Achar hidrogênio, tem bastante também na Terra. Você não consegue manipular o hidrogênio e o oxigênio e gerar água, não? Não, até hoje não. O ser humano não sabe fabricar água. Um dos princípios mais básicos. Então, tudo que é bem básico à vida, a gente não sabe fabricar. A gente só processa. Você precisa de ar, você não sabe fabricar, você só processa. Não, mas eu descobri que em viagens espaciais os astronautas respiram ar que eles estão fabricando. Não, não é isso, é porque ele leva daqui o oxigênio líquido. Ele leva os gases daqui e mistura no caminho. Está super compactado, super comprimido. Quando isso acabar e ele tiver que pegar de uma estrela, eu vou ter que puxar e caçar de uma estrela. Ele vai ter que pegar um gelo e fabricar ar. Senão ele não vai conseguir produzir o ar que ele precisa respirar. Né? E a mesma coisa com relação à comida, com relação ao alimento. Você precisa da força da vida de outros níveis. Você precisa da força da vida do reino vegetal. Você precisa da força da vida do reino animal. Há uma inter-relação de necessidades entre reinos. Proposital. Proposital. Então não fique imaginando, porque eu desencarnei, eu vou conseguir manipular fluidos, eu vou ser super poderoso, eu vou fazer o que eu bem entender. Isso não faz parte do pensamento e da estrutura divina. Isso é raciocínio humano. Raciocínio divino, ele sempre quer estar mergulhado em atividades de coparticipação, de cooperação. Ele nunca quer ser ele sozinho, ele liderando sozinho. Não existe isso, é sempre por cooperação. Então, esse fluido magnético, né, ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. Então, se ele está fazendo uma transmutação, ele está transformando o que ele não... Porque ele não consegue produzir esse fluido. Ele não produz esse fluido. Ele precisa dar transformações para ele. Como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Então, o chamado fluido cósmico universal é o mais básico de todos. Quem produz é Deus. Nem Cristos produzem fluido. Ok? Nem Cristos produzem. Mas Cristos tem acesso a essa substância mais básica, mais essencial, que é o chamado fluido cósmico universal, ok? Ou elemento universal.
que dali se derivam todas as outras matérias. Eu sei que é complicado no início, meio tumultuado, mas qual é o próximo fluido? Que é o fluido que nos reveste, né? Que as pessoas, nossa, eu vi um espírito, tem uma aparência assim, assim, assada. Não, você viu esse fluido magnético, né? Você viu esse fluido universal, esse fluido que reveste o corpo físico, esse perispírito é um fluido, né? E possui características e propriedades relacionadas a cada planeta. Se você for em Marte, é um fluido perispiritual. Se você for em Júpiter, é outro fluido perispiritual. Né? A encarnação em Júpiter dura 500 anos. É algo completamente diferente daqui, né? Mas andando, vamos embora. Se ninguém perguntar nada, eu vou sair andando, hein? Alguém ficou com Eu alguma vou dúvida? perguntar. Eu vou. Pode perguntar, senão eu vou falar aqui igual um doido. Complicado isso. É complicado. Ô, Zé, Sim. desculpa, é complicado, não dá para entender isso assim, não, rapidinho, não. Então, olha só, aí, pelo você, que eu entendi que você falou, o espírito, ele pode alterar as propriedades da água, mas com a ajuda de outro espírito, é isso? Sim, espíritos quando estão evoluindo. Qual é a ideia de evoluir? Não é, vai depender também, deixa eu só Uhum, concluir. Depende do estágio de evolução também desse espírito, né? exatamente. Tá. Então, mas aí ele precisa do outro, por quê? Para fazer essa alteração nas propriedades da água. Ele não consegue fazer isso sozinho? Então, olha só, todo desenho de progresso não é para fazer nada sozinho. Ah, mas por que que Deus quis assim? Ah, Ele é Deus. Ele é Deus, ele pode escolher isso. não Ele tem que pode. questionar. Isso não tem como questionar. Ele quis que fosse assim, não tem como. Alguém pode perguntar assim para você: por que que você fica cozinhando os alimentos? Eu tô falando de cozinhar, né? Cozinhar mesmo, Uhum, dar cozimento a alguma coisa. Por que que você cozinha com água? uhum. Aí você fala assim, mas não tem como não fazer com água, Cozinhar. porque na verdade você quer pegar um arroz. Qual é a lógica do arroz? Você não pode só lascar fogo no arroz, né? Já viu alguém pegar o arroz Uhum. puro, jogar na panela, sem nada, dar uma assada nele e alguém comer? É impossível. Por quê? Porque a ideia de Não dá. cozimento, você não está alterando as propriedades do arroz. Você quer colocar água para dentro do arroz, para ele se tornar macio e para você Uhum, mastigar. É só isso que você faz. E se você uhum, pegar o mesmo pouquinho de arroz, coloca na janela no sol, toda a água vai evaporar. E o que vai acontecer? Ele volta a uhum. ficar durinho. Todo mundo já passou por isso. Durinho. Achou algum grãozinho de É. arroz que caiu no chão, não conseguiu varrer. Quem tem criança em casa sabe que sempre vai aparecer arroz em lugares esquisitos. Porque sempre vai aparecer um grãozinho de arroz no canto. Aí você olha assim, caramba, não é que ele voltou a ficar duro de novo? É impressionante, toda a água sai dele. Porque ele quer entrar em equilíbrio. A água quer entrar em equilíbrio com a atmosfera. Então evapora-se toda a água daquele grão e aquela água vai para a atmosfera, que a gente chama de umidade do ar. Aí você pensa assim, ué, mas eu não aceito isso. Eu quero que o grão se cozinhe somente com fogo. Não vai cozinhar. Não vai ficar passível de Não. você mastigar. Não vai amolecer. A única forma de você amolecer o grão é justamente você colocar água para dentro dele e vários outros alimentos. A mesma coisa acontece com relação à manipulação de fluidos. Você vê que você não consegue. É impossível. Por exemplo, você pega uma água, mistura com suco e fala assim, ó, fica tranquilo, eu botei 3 laranjas, mas vou botar mais 4. A laranja está ácida pra caramba. E ela vai ficar mais doce, o suco. Alguém vai e prova. Fala assim, pode parar. Pode botar laranja. Isso não vai fazer o suco ficar mais doce. Você tem que botar açúcar. Não é? A gente não sabe disso. Tem que botar Uhum, açúcar. É outro fluido com outra propriedade. Né? Ou uma água com açúcar, vai? Pensando em dois fluidos. Uma água, que na verdade é só o sumo do suco, com a água que está com açúcar. Se você misturar os dois, você faz um suco. Mas se você pegar só o sumo da laranja puro, é óbvio que ele está ácido. Ainda mais se a laranja não tiver aquela laranja docinha. Se a laranja está docinha, você não precisa botar açúcar nenhum. Você usa só a frutose da fruta. Mas não é esse o caso que eu estou tentando exemplificar. O caso que eu estou tentando exemplificar é você está com sumo
ou seja, um fluido que tem uma acidez. Se você não misturar com outro fluido, ele não chega na propriedade chamada suco para beber de maneira agradável. É mais ou menos parecido com isso. O magnetizador e vários outros fenômenos mediúnicos, eu diria que a sua totalidade de fenômenos mediúnicos requer a interação desses fluidos. O que acontece é que alguns fenômenos anímicos, o médium, ele tem fluidos a mais apropriados para isso, e ele, de certa maneira, através da vontade, associada à vontade de outros espíritos, consegue ocorrer a manipulação do fluido. Porque você pode pensar assim, caramba, fulano é médio curador. Aí, de repente, algum espírito cria processos de cura através desse médium curador. Aí você fica assim, ué, ele não é médium, o espírito que está fora desencarnado, ele não está promovendo a cura? Por que ele precisa do médium? Você está entendendo? Ele precisa do médium porque é obrigado. Ele não tem opção. Ele precisa do fluido do médium. Ou seja, ele precisa da coparticipação do médium. Ele precisa que o médium esteja no mesmo, com as mesmas intenções, com as mesmas vibrações, com os mesmos ideais. Senão o fenômeno não ocorre. Simples assim. E é genial, né? É de uma genialidade brilhante. Se todos nós vamos ter que nos reconhecermos, nos irmanarmos, reconhecermos uns aos outros como todos sendo filhos de Deus, ou seja, todos nós somos irmãos, e temos que estar percebendo que a maior referência divina que existe perto da gente é o próximo. Essa é a essência dessa lei, né? A lei de amor. Nossa, eu quero muito amar a Deus. A pessoa fica dizendo que ama a Deus e odeia todo mundo que está em volta. Mas não ama o próximo, né? O próximo É, é a criação mais importante da divindade. é. Como é que você vai amar, como é que você vai amar a Deus e odiar a parte mais importante da criação divina? Porque todas as outras coisas que são ligadas à matéria, pela descrição bíblica do Velho Testamento, lá do livrinho de Moisés, do início, no início, Deus falou, faça-se a luz. E ele gostou daquela luz. E a luz ele achou bacana. E mandou tocar o barco. E aí, quando ele foi criar as consciências, criar cada princípio espiritual, ele teve que soprar, soprar, soprar. Ou seja, é uma comparação entre falar, você fala o dia inteiro, mas sopra durante 10 minutos sem parar. Você não consegue. É só para você entender o esforço que foi feito. É um esforço muito maior no princípio inteligente. Então, se é um esforço muito maior, é a parte mais importante da criação. Ora, se é a parte mais importante da criação, como é que você pode amar a Deus e aborrecer a criação divina? Como é que você pode amar a Deus, estar em equilíbrio com Deus, se você odeia o próximo? Então é esse o grande problema que foi meio que escondido de todas as instituições religiosas, que a gente não percebe isso. O primeiro mandamento é o único que existe. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E não precisaria agregar a redundância e a teu próximo como a ti mesmo. Porque é óbvio que através do próximo é que tudo vai se operar. É óbvio. Inclusive, vai continuar marchando assim. Tudo vai continuar somente por cooperação. Só vai existir avanço, só vai existir progresso por cooperação. Hoje, cada residência, cada pessoa depende de 99% de tudo que tem na sua casa. 99% você depende de terceiros. Você não sabe construir concreto, você não sabe fabricar cimento, você não sabe fabricar tijolo, você não sabe fabricar celular, você não sabe fabricar mesa, você não sabe fabricar nada. Você troca por uma coisa chamada dinheiro, e você tem essas coisas. Imagina um dia que alguém falar o seguinte, não vamos mais aceitar dinheiro. Agora só vamos aceitar grandes performances de bondade. Vai ficar o mundo inteiro sem nada na mão. Vocês entenderam? Então, tudo que a gente está treinando aqui na Terra, não se engane, tudo é treinamento importante. Porque, por exemplo, você está num empreendimento, num certo trabalho, você depende da cooperação de todos.
Você quer levantar uma casa, você depende da cooperação de todos. Vão ter pessoas especializadas em eletricidade, parte elétrica, parte hidráulica, alvenaria, concreto armado, estrutura para suportar carga. Outros ficam preocupados com a beleza externa do prédio, funcionalidades, clima, né? O arquiteto ele tem uma missão importante. Não é só o engenheiro civil, que é a parte mais bruta para suportar carga. O arquiteto tem uma importância. Ele colocar a casa com materiais que sejam mais duradouros, que contamina menos o solo, que dê menos complicações de desequilíbrios na vida. Então, tem uma série de contribuições de todas as almas. Se a gente já percebe isso aqui, numa manifestação simplista da Terra, quem dirá divina? Então, toda manifestação mediúnica, ela carece dessa harmonia perfeita, de provar, acima de tudo, né, provar esse elo, que um dia será um elo somente de harmonia, somente de amor. Quando ambos, né, ou todos, alcançarem essa grandeza de terem sentimentos mais nobres, justos, né, e belos uns pelos outros. A gente vai chegar nesse momento. Tá, ok? Então, na mediunidade, é a mesma coisa. Então, há uma coparticipação entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado. Então, a forma como o telefone toca, que o pessoal gosta de falar isso, não, quem toca o telefoninho, quem vê mensagem, vê isso, vê essa interação mediúnica, ela ocorre por simbiose. Um manipula fluidos uns com os outros para que aquele processo ocorra. E depende da vontade, por vezes, de ambos. Ah, mas o médium, por vezes, não depende tanto da vontade do médium. Na verdade, a vontade do médium foi anterior. O médium, ele concorda com o processo mediúnico antes de reencarnar. Antes de reencarnar, ele já está assimilando esses recursos. Porque às vezes ele pede, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ajudar, eu quero fazer isso, eu quero ajudar mesmo se eu não tiver um tostão no bolso, eu quero ajudar mesmo se eu não tiver condições materiais. Fica tranquilo, meu irmão. Aí vem com a mediunidade de psicofonia, né? Onde o desencarnado vai colocar todas as suas emoções, suas frustrações, através da linha do pensamento, a se propagar para o pensamento do médium e a se manifestar no formato de voz. Então, o processo é assim, sempre por cooperação, né? Há sempre essa relação de cooperação. Ele continua. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida, né? O nosso corpo físico, o corpo físico final, finalmente, o mais grosseiro, ele é dominado por 70% de água, né? Você vê até o nosso sangue circulando no nosso corpo, ele precisa oxigenar, tem infinitas propriedades, mas ele também tem um percentual significativamente grande. A água no nosso corpo é 70% do volume, do peso todo. O volume máximo, a propriedade máxima do corpo físico é que 70% dessa fração aí é água. Nosso corpo tem a constituição física com água. Então é óbvio que se ele conseguir fazer a manipulação dessas propriedades na água, que ele consegue com facilidade, é óbvio que ele consegue fazer também manipulações no nosso corpo físico através de uma ação magnética para promover uma cura, um amparo, um reequilíbrio de um certo órgão ou de um certo trecho do organismo que não está equilibrado. Ok? E, por vezes, quem está causando o desequilíbrio daquele órgão são os seus sentimentos mal dirigidos, mal orientados. Pessoas que não conseguem perdoar, todo mundo sabe que cria uma névoa em volta do coração. Não precisa só da narrativa de Chico Xavier. Chico era cardíaco. Chico, com certeza, é uma pessoa extremamente difícil de perdoar. É uma pessoa extremamente teimosa. É uma pessoa extremamente difícil de perdoar. Não perdoava fácil, não. Inclusive naquele fato que aconteceu com ele, com a irmã dele, que a irmã dele assassinou o cachorrinho dele, tentando ajudar ele, porque ele estava sempre muito ocupado. Ele não conseguiu perdoar ela, cara. Ficou zangado com ela mesmo, brabo.
Aí você, assim, mas aí, como é que é? Aí a mana pega e fala, ó, tem uma receita. Pega um presente, compra um presente que ela mais vai gostar. Uma coisa que vai agradar bastante ela. Poxa, mas eu fui a vítima. Ela que tinha que comprar pra mim. Daí ficou resmungando com o Emmanuel. Teimoso feito uma mula. Aí o Emmanuel pega e fala pra assim, deixa de ser teimoso. Segue o que eu tô falando. Isso é uma receita do Cristo. Ai, do Cristo? Ah, então tá bom. Vou fazer então. Aí ele foi, fez, a irmã veio lá, abraçou ele, muito obrigado, chorou com ele. Aí ele ficou feliz por ter feito um bem. Ele se sentiu bem por ter feito um bem. Para uma pessoa que ele, tecnicamente, automaticamente estava classificando como inimiga. O que aconteceu? Ele conseguiu desfazer essa mágoa, essa névoa em volta do coração. Não é à toa que ele era cardíaco, ok? Geralmente, o coração ele vem sofrendo mazelas de problemas cardíacos, está muito ligado a isso, a falta do perdão. Não sou só eu que estou falando isso, não. Cirurgião cardíaco, pessoas que estudam a cardiologia, né, são médicos que são dedicados à cardiologia, já informaram isso. Por vezes a pessoa chega num estágio lá de muito prostrado, com um problema cardíaco grave, e eles não sabem o porquê que eles recomendam. Olha, seria bom, se você tem algum problema de não conseguir perdoar alguém, seria bom você perdoar, sabe por quê? Vai melhorar seu coração. Literalmente, vai melhorar o músculo do coração. É impressionante a ligação que existe. Mas existe, e não é só isso, né? É com o fígado, é com o pâncreas, é com os rins, é com o intestino. Tudo está interligado. Então, como as nossas reações emocionais são extremamente profundas e extremamente complexas, nós tendemos a descarregar essa ação magnética involuntária. Cuidado, tá? Nós criamos ações magnéticas involuntárias e dirigimos ao nosso próprio corpo físico. Ele meio que é um receptáculo, quase que um para-raio, vai? Das nossas atitudes mentais e atitudes de sentimentos contrários ao equilíbrio e à harmonia. E graças a Deus, Deus, na sua brilhante ideia, ele criou e permitiu que a gente se manifestasse através de um corpo perispiritual. Então, esse fluido perispiritual é como se fosse um dosímetro de radiação. Né? Já conversamos sobre isso várias vezes. O radiologista, quando está tirando raio-x das pessoas, ele é obrigado, por lei, a ter um dosímetro aqui no bolso. Chega no fim do ano, ele pega esse dosímetro, é obrigado a enviar para o grande centro de radiação, Centro Nacional, o CNEM, né? Centro Nacional de Radiações Ionizantes, CNEM, agora não me recordo aqui a sigla. Ele manda para esse local que vai fazer a contagem de isótopos, né, para quantificar quanto que o corpo dele recebeu de radiação. Ou seja, quanto o corpo dele foi ionizado, quantos elétrons foram arrancados do corpo físico dele, devido à exposição àquela radiação. O que Deus nos permite? Que a gente tenha esse dosímetro eterno. Esse dosímetro está com a gente, não desliga nunca. Então, tudo que o espírito, de acordo com a sua vontade, com os seus sentimentos, ele descarrega primeiro para o corpo perispiritual. O corpo perispiritual não ficaria em harmonia suficiente. Então, ele tem que extravasar, como se fosse um aterramento. Ele tem que propagar essas energias para o corpo físico. E como o corpo perispiritual possui ligações de pontos chaves de interligação com o corpo físico, daí surge as doenças locais em cada reação no corpo físico. Então, mas poxa, que maldade, Deus vai ficar deixando a gente conosco mesmo? Não, lógico que não, né? A gente não fica se abandonada. Senão não existiria passe mediúnico, não existiria água fluidificada, não existiria como você se tratar disso tudo. Mas tratar a origem, não é tratar só a consequência. Né? A origem são sentimentos desgovernados, falta de aceitação, falta de compreensão de si mesmo. Então, à medida que isso tudo vai evoluindo, vai se transformando, vai melhorando. Né? Então, ele continua. Sabe-se que papel, perdão, sabe-se que papel capital desempenha vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Ou seja, ele está afirmando, né? Todos os fenômenos do magnetismo é a vontade que desempenha o papel capital.
né? Uma construção de frase aqui meia doida. Ele literalmente está dizendo isso. A vontade é aquela que desempenha o papel preponderante para que ocorra o fenômeno. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? Então ele mesmo vai e estabelece aqui a resposta para a gente. A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. Não é. Não é, ok? Ou seja, a vontade não é uma nuvem que você está emitindo, ok? E não é uma pessoa, não é um ser que você está movimentando através da chamada vontade, não é isso. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante, ok? Atributo essencial do espírito. Ou seja, você quer reconhecer a manifestação sua ou de qualquer outro espírito? É a vontade. Tudo se resume à vontade. Por isso que Jesus deixou claro. O Evangelho não exige dos seus discípulos grandes resistências e grandes capacidades. Só exige, só solicita, né? Só demanda a boa vontade e a coragem. Boa vontade e coragem. Claro que a gente tem que usar a palavra aqui boa vontade para dar a ideia de força de vontade, né? Porque a palavra vontade ficou esvaziada, né? Quando a gente fala hoje em dia vontade, tô com a vontade de comer, tô com a vontade de passear. Não é isso. Não é isso, né? É no sentido de força de vontade, de empenho. Você se empenhar em algo, de você se mergulhar em algo. A vontade no sentido muito mais espiritual, né? Que ele está tentando explicar aqui para a gente. Com auxílio dessa alavanca, ele atua sobre uma matéria elementar e por uma ação consecutiva. Claro que isso aqui não é largado, né? A gente já entendeu isso, né? Senão era fácil. Você atuava para fechar a jugular de alguém, pá, desencarnou. Agora eu vou atuar para vou fazer isso para todo mundo. Vou sair destruindo o planeta até. Vou lá no núcleo do planeta Terra e vou mudar o centro de. Eu vou mudar a órbita daquele possível ferro derretido que tem lá no meio. E aí vai desligar o campo magnético da Terra. E aí vai todo mundo morrer de radiação, das radiações solares. Não, você não pode fazer isso. Nem tudo é permitido, né? Como também aqui a gente não pode manipular dois fluidos e fabricar ouro, né? Você não pode fazer isso, né? Tanto é que, depois de muitos séculos, quando você vai estudar os alquimistas do passado, aquelas promessas de alquimista, na verdade era tudo mentira. Eram pessoas que estudavam alguns aspectos morais e aspectos de desenvolvimento espiritual desconectado da religião vigente. Então a religião vigente não permitia outra linha de pensamento. Então o que eles falavam? Que estavam estudando como transformar o metal em ouro. Isso pode. Isso pode, não tem problema. Você nunca vai poder fazer isso, né? Agora que todo mundo estudou, começa a entender a probabilidade física dos átomos, você não pode pegar o átomo de ferro e transformar em átomo de ouro. Você vai ter que achar os átomos de ouro agrupados em algum lugar. Você não vai ter como transformar níquel em ouro, né? Sal, NaCl. Você não tem como pegar sódio, cloro. Vou inventar um cloro. Vou fazer o cloro se transformar em tal outro elemento. Você não tem como fazer isso. É impossível. Por isso que a gente estuda a tabela periódica aqui na Terra. Mas naquela época ninguém conhecia a tabela periódica. E aí começou a ter essa ideia da alquimia, que os caras estavam fazendo uma pesquisa, tentando transformar não sei o que em ouro. Era tudo conversa fiada, para ninguém perturbar o juízo deles. Eles podiam continuar estudando outras verdades, né? Estudando outros princípios, né? Sem ser perseguidos e serem assassinados. Ok? Então é a vontade. O grande transformador é a vontade. Você está manipulando uma carcaça chamada uniforme de trabalho, que a gente chama vulgarmente de corpo físico.
Você mexe o braço, você estica a mão, você boceja, você abre os olhos, você pisca. Tudo isso é em função da vontade. Quem está promovendo isso tudo é você como espírito que tá manipulando esse corpo. É a sua vontade que está continuamente dirigindo. Só que você não percebe, mas você já faz isso há tanto tempo que você só reencarna, passa alguns anos, consegue ficar equilibrado em pé. Consegue ficar em duas pernas em pé, rapidamente, em poucos anos. É incrível. Só que como todo mundo faz, você não acha mais incrível. Você não acha. Todo mundo faz isso, todo mundo vem, né, quando reencarna, está manipulando o corpo físico. Você não acha tão impressionante. Mas é impressionante, sim. Né? Você está manipulando um conjunto de matéria que não tem nada a ver com você. Você não é esse vestuário, você não é esse uniforme de trabalho. A sua vontade está manipulando fluidos e esses fluidos você está manipulando o corpo físico. Ok? Né? Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria alimentar. Agora está falando do espírito desencarnado. Né? Por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então, existem propriedades íntimas dos átomos que nós ainda não dominamos. Futuramente vamos dominar aqui na experiência física, vamos. Vamos poder, pô, estou com a dor de cabeça, você vai poder segurar um copo d'água, imaginar as moléculas necessárias para acabar com a sua dor de cabeça. Você vai tomar esse copo d'água e você vai ficar sem dor de cabeça. Só que quando você chegar nesse nível, você não vai estar mais precisando tanto de corpo físico. E muito menos vai ficar com dor de cabeça à toa, né? Então você já vai conhecer essas propriedades mais íntimas e vai lidar com elas com naturalidade. E sem querer ter poder para si mesmo. Porque a maioria que está pedindo isso, eu queria tanto ter esse poder, para não ter que comprar remédio, para não ter que fazer isso. Na verdade, você quer esse poder para si mesmo. Se você tivesse assim, não, mas você, para poder manipular esse fluido, você vai ter que pedir um fluido a um índio, vai ter que pedir um fluido a não sei quem, para não sei aonde, para depois fazer isso. Aí a pessoa fala assim, eu não, vou ficar pedindo esse monte de coisa para um monte de gente. Tô fora. Tem pessoas que acham isso absurdo. Então a lei divina funciona. O processo de cooperação vai unir cada uma das consciências como devem ser unidas, devem se funcionar com harmonia. Né? Então, continuando. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Quando ele diz errante aqui, não é de pessoa errada não, tá? É de errante que está na erraticidade, né? As pessoas falam assim, o fulano desencarnou, ele está agora na erraticidade. Erraticidade dando a ideia de que está fora do corpo físico, tá bom? Então, quando ele está falando tanto quanto do espírito errante, ou seja, que já se emancipou do corpo físico, que está no mundo dos espíritos, qual o nome que você quiser dar, já está emancipado do corpo físico, desencarnou, não está mais ligado ao corpo físico, está na erraticidade, é disso, tá? Então, tanto quanto do espírito errante, que está na erraticidade, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Com certeza. Existem vários espíritos desencarnados que você começa a mexer no carburador. Vai aparecer 3, 4, 5, 6, 8 espíritos querendo ver você mexer no carburador. Ele está curioso para saber como é que funciona o carburador. Eles aprendem olhando. Você não aprende olhando de outras pessoas? Ele também aprende olhando de você. É normal. Alguém está fazendo cirurgia num coração. E você é curioso. Queria tanto ver uma cirurgia. Aí você vai e desencarna. Mas eu quero ver assim mesmo. Você pode ir lá e ver, desde que você não perturbe o ambiente, né? Você vai poder ir lá e assistir, compreender, estudar. É a vontade. A vontade é o atributo do espírita. Também encarnado, ok? Tanto encarnado quanto desencarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade. Então, o magnetizador, o poder do magnetizador, que também é relacionado com o passista, que a gente vai estudar sobre isso, não é o passista escola de samba não, gente. Não se empolga não. É aquele que dá passe, tá? Na reunião pública. Esse passe, essa confiança que ele vai animar durante a prece, pedindo recursos de ajuda e amparo para aquela pessoa que está ali sentada recebendo o passe, essa certeza é atributo da vontade.
É a manipulação da vontade, ok? Poder que se estabelece estar na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria alimentar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites, né? É óbvio. Senão seria extremamente fácil reencarnar na Terra, né? Mas não é esse o objetivo. A gente não quer facilidade, a gente quer compromisso com os projetos divinos que são elencados para cada um de nós. Então ele continua. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevada. Tem pessoas que esse processo ocorre, a pessoa não sabe, tá? A pessoa chega alguém perto da pessoa, tô com dor de cabeça, que não sei o quê, e a pessoa sempre que está com dor de cabeça vai reclamar com essas pessoas. Parece que atrai, né? Nossa, estou com uma dor de cabeça, eu tô isso. E a pessoa vai conversando, aí esbarra, e não sei o quê. Às vezes não tem nem contato físico nenhum, mas só por estar perto da pessoa e pela pessoa com quem você está conversando manifestou a vontade que ela possa ser ajudada, fluidos podem ser emancipados da constituição perispiritual desse médium curador e ser assimilado para o outro através da vontade do médium, da vontade de estar em harmonia com todos. E ocorre essa fluência, flui esses recursos que acabam apaziguando a dor de cabeça, né? Então, ele pede para veja-se no capítulo dos médiuns o parágrafo referente aos espíritos curadores, lá na frente. Vamos ver esse capítulo. Veja-se também na Revista Espírita, de julho de 1859, o Zuavo de Magenta, um oficial do Exército da Itália. Zuavo de Magenta. Se você pegar esse trecho aqui, fizer um Ctrl+C, e você abrir aqui, ó, no site da internet, qualquer coisa aqui, ó, Kardecpedia. Kardecpedia. Não sei se vocês já acessaram esse site. Aqui, ó, digite uma frase de busca. Você bota Zuavo de Magenta. Aí tá aqui, ó. Revista Espírita, Jornal dos Estudos... E esse que era o nome na época, né? Jornal de Estudos Psicológicos. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Jornal de Estudos Psicológicos, 1859, julho, palestras familiares de Além Túmulo, o Zuavo de Magenta. Tá, aí você clica aqui e você vai ver o texto original que está falando sobre isso, em vários idiomas, né? E você vai observar o que está sendo falado especificamente sobre o Zuavo de Magenta, tá bom? Dessa revista espírita. Então, a revista espírita, as revistas espíritas de todos os tempos aí que Kardec publicou, você vai encontrar, né, não em francês, mas em português, nesse site chamado Kardecpedia. E você vai encontrar também ele para celular, né? Se você instalar, procurar aqui na loja Google Play, App Store e tal, você vai encontrar o Kardecpedia, que é legal para esse tipo de consulta, né, para você estudar. Aí você pode pegar um tema desse e dar uma olhada, né? Tá bom? Bem, eu acho que conseguimos finalmente fechar esse capítulo. Quase que fogos agora de artifício, não acredito, cara. Achei que... Amigo Covelli? Sim. Opa, Ô, Guedes, tudo amigo, bem? tudo bem? Tudo bem. Excelente esclarecimento, aprendi bastante. Mas eu tenho uma pergunta, desculpa a minha ignorância. Não, não tem Você falou ignorância que, não. Toda pergunta é bem-vinda. Pode falar. você falou que quando os espíritos manipulam o fluido universal, é necessário dois espíritos, certo? Sim. A pergunta é, e o Cristo? O Cristo não necessita disso, ou tem que ter um... Ele faz direto essa manipulação, não é isso? É porque, olha só, deixa eu te explicar as gradações dos espíritos, como Kardec explica pra gente. O que nos Ah, tornamos quando terminamos nossa última encarnação aqui na Terra? Nos tornamos espíritos bem-aventurados. Está no livro dos Espíritos essa pergunta. Aí de espíritos bem-aventurados, você entra para estagiário de espírito puro. Ou seja, você não é ninguém. Aí quando você entra para estagiário de espírito puro, quando chegar no final de espírito puro, nossa, me tornei espírito puro. Aí você vai entrar estagiário para Cristo. Só você está entendendo que é uma escala gigantesca. O Cristo, ele manipula a chamada
o chamado fluido cósmico universal, que é a matéria essencial que quem produz é Deus. Ninguém produz essa matéria, né? Quem Uhum. produz é Deus. E o Cristo tem autorização e poder e capacidades de manipular diretamente esse fluido mais básico que existe, que é o chamado fluido cósmico universal. Desse fluido cósmico universal surgem outras derivações. Então, quando você olha para as galáxias, você olha para os planetas, você olha para fluidos, fluido semimaterial, fluido de cura, essas derivações de fluidos e até o que é chamado de fluido perispiritual, quem está patrocinando é o responsável desse planeta. Tem alguém patrocinando para você poder vestir um fluido perispiritual, para a sua consciência está envolto de uma energia chamada fluido perispiritual, né? Que é esse fluido universal. Mas, assim, o Cristo não precisa desse fluido. Mas Entendi. entenda, o Cristo, ele já vive com naturalidade as leis divinas. Então, ele já vive em perfeita simbiose com a cooperação. Tem até uma passagem muito linda que eu vi, eu sempre gosto de comentar, né? Tinha uma época que eu ficava muito preocupado. Caramba, vai que eu fui um soldado. Puxa vida, pelo amor de Deus, tudo menos isso. Eu não posso ter sido o soldado que pegou aquela lança do destino, né? E enfiou na costela do Cristo e assassinou ele no final. Tudo menos isso. Eu preferia ser o Carrasco, mas não ele. E aí eu vim a saber depois, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que esse espírito foi Dom Pedro. Foi Dom Pedro II. E Isso é verdade. Dom Pedro II teve que passar pelo constrangimento, porque imagina o constrangimento. Quando estava iniciando aqui os trabalhos de criação do chamado Brasil, ou seja, a constituição espiritual, quais espíritos iam começar a habitar aqui o Brasil, o Cristo foi pessoalmente falar com Dom Pedro. Foi lá pedir a ele. Ou seja, eu tenho certeza que o Cristo poderia ter mandado Alguém. alguém, né? Mas ele quis deixar claro, não, ele possui uma história junto comigo. Olha que Caramba. constrangimento, cara. O Cristo veio pessoalmente para ele e pediu assim: Hoje você podia reencarnar lá como Dom Pedro, preciso tanto da sua ajuda para formar lá o Brasil. Você pode me ajudar? O cara cai de No lugar joelho, né? Sim, mestre. de joelho tá chorando, né? Se ele conseguir falar alguma coisa, né? Sim, mestre. Se fosse, Qualquer é. coisa por você. E assim, é isso, cara. Ele vive a verdadeira cooperação, né? Ele apresentou o evangelho de Deus, né? Porque o evangelho é de Deus, não é de Jesus. Ele apresentou o evangelho, que é a verdadeira essência das leis divinas, que é a lei de amor a toda a humanidade, através de 12 discípulos. Alguém podia questionar assim, pô, ele não podia ter feito sozinho? Não, porque tudo é feito de experiências que se combinam. É a combinação de experiências que é o grande diferencial, que é a grande transformação de tudo. E ele sempre vive essa ligação profunda de cooperação. Então, tudo ele faz por cooperação, naturalmente. Então, não é do tipo, quem é mais poderoso? Se um dia se reunisse vários Cristos numa sala, nenhum deles ficaria com a preocupação de se apresentar que tem uma ligação maior com Deus, que é mais poderoso que o outro, porque isso são sentimentos humanos, né? Nós que temos esses sentimentos ainda. Ou significa, nós somos semente e o Cristo já é uma árvore frutífera. Até a gente chegar lá, a caminhada é longa. Não, com certeza. O Cristo ele possui aí para mais de 10 bilhões de anos. Cristo é muito mais antigo do que cada um de nós, né? Nós fomos criados há 1,5 bilhão de anos e só temos consciência de 200 mil anos para cá. A consciência Caramba. ativa, quem conta isso é a Mano, não sou eu. A consciência ativa é de 200 mil anos para cá. Fomos criados há 1 bilhão e meio de anos. Não se sabe exatamente como, nem o porquê, mas é isso. Mas com certeza Deus não nos criou à toa. Tem objetivos para desempenharmos, né? Nessa grande criação divina, contínua e ininterrupta.
Então, Muito complicado. O Cristo, na Olha, fundação desse planeta, ele já era Cristo. Na construção uhum. básica desse planeta, ele já era Cristo. Né? Tem até um livro, se não me engano, Evolução em Dois Mundos, narra um pouquinho como que o Cristo participou da constituição física desse planeta. E, basicamente, o projeto de manifestação básica essencial é um projeto arquitetônico do Cristo, do pensamento do Cristo. E vários outros espíritos colaboraram com ele. Então, por exemplo, ele não ficou preocupado manipulando um princípio vegetal, uma espécie de um vegetal. Foi um convite de outro espírito que veio participar com ele e se integrar à manifestação de um pensamento do Cristo. Então, da mesma Dois maneira, minutos, hein, gente? tá bom? A Mas situação é todos os bem. colaboradores eram Cristo, né? Oi? Mas todos os colaboradores que estavam com Cristo já eram Cristos. Não necessariamente. Tem toda uma Ah, sim, cadeia, sim. toda uma hierarquia que todos querem colaborar nesse mesmo projeto. Né? Então, não necessariamente todos eram Cristos, entendeu? Nesse sentido. Outros eram só espíritos puros, não eram Cristos, né? Mas, Entendi. gente, a hora. Obrigado. Nada, que isso. A hora aqui passa voando. Mas, finalmente, eu preferi estender um pouco mais para a gente fechar o capítulo. Peço desculpa a todos. E temos um minuto para a prece de encerramento. Então, vamos lá. Eu vou fazer a prece para a gente encerrar. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, primeiramente, por nos permitir estarmos aqui atuando nas suas manifestações, no seu projeto de formação, de crescimento de consciências, e agradecemos por todos os recursos que nos são ofertados para nos desenvolvermos as dificuldades, as contrariedades, acima de todas as contrariedades que faz com que possamos acender luzes nos nossos corações para transformar nossa forma de pensar e sentir a vida. Obrigado, Mestre, por tudo. Que assim seja e graças a Deus. E assim damos por encerrada a reunião da noite de hoje do estudo do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Boa noite.